Mas o que seria a virtude? Alguém tem uma sugestão? O que seria uma virtude? Hein, Renato? O que seria algo propriamente virtuoso? Pois bem, disse aqui eu que os entes têm composição de ato e potência. O ato é ser ou operar. A potência é a possibilidade de ser ou de operar. No caso do ente humano, além de termos ato e termos potência, temos hábitos. O hábito é um intermediário entre a potência e o ato. É aquela realidade que vai predispor a nossa psique a atualizar certas potências de maneira mais perfeita. Então, o hábito é justamente vamos dizer assim, essa virtude operativa, como disse Santo Tomás, essa capacidade, essa capacitação, essa qualidade que a alma adquire, capaz de nos levar a atualizar coisas que estão aí muitas vezes à nossa mão e que não fazemos justamente porque adquirimos os hábitos contrários à virtude operativa do bem, que são os hábitos chamados viciosos, né? O vício, nesse sentido metafísico, não é só apenas algo que toca o ponto moral da questão, né? É óbvio que podemos abordar o vício de uma perspectiva moral, mas o vício seria todo aquele hábito contrário à natureza do próprio ente em questão. Então, o vício, recapitulando, é aquele hábito contrário à natureza do ente em questão. Em tudo isso que se disse até aqui, né, nós tiramos alguns corolários. Primeiro, né, o amor sendo esse êxodo do amante em direção ao amado, praticado e realizado pelas potências superiores, requer que nós as tenhamos sempre, né, sob o influxo de bons hábitos. Né? Um homem vicioso dificilmente vai chegar ao amor em sua perspectiva mais elevada, que é o amor de sacrifício. Né? Justamente porque está premido, às vezes ou por urgências ou por paixões, e a paixão aqui não custa dizer o que seja do ponto de vista metafísico, para não acharmos também que é um enlanguecer-se ouvindo uma música do padre Marcelo Rossi, por exemplo. Né? Aí seria uma paixão terrível, inclusive. Né? Mas a paixão, segundo Santo Tomás de Aquino, é um movimento da alma também. Né? Um movimento do apetite sensitivo pela imaginação de um bem ou de um mal. Quando eu imagino algo que pode me afetar, eu estou apaixonado nesse sentido metafísico. É uma imagem que afeta a minha estrutura psicológica, o medo. Eu tenho medo. O medo é uma paixão da alma, segundo Santo Tomás de Aquino. A esperança pode ser uma paixão da alma. Eu me movo, vamos dizer assim, esperando certos bens, né, sob o influxo desses bens, que são uma imagem da minha estrutura psicológica, e, portanto, estou apaixonado nesse sentido metafísico. Então, algumas coisas, eu fiz uma colinha temática aqui, eu acho que essa é uma breve síntese que abarca o problema como um todo. O que o Juan Cruz Cruz neste livro não trata é do amor do homem a Deus, que é, em se tratando de Santo Tomás, algo que numa palestra nós não podemos deixar de abordar. Né? Até porque o livro foi escrito por uma coleção espanhola sobre as famílias, tinha uma orientação própria, né? Não era a meta dele teológica. Mas, segundo Santo Tomás, as coisas são amáveis na medida em que têm ser. Quanto mais ser elas têm, mais amáveis serão. Né? Mas o que seria isso de gradação de ser na realidade? Né? Esses graus de ser na realidade nós percebemos pela operação dos entes. Né? Eu, numa perspectiva metafísica, posso dizer, eu sou mais do que uma barata. Por quê? Na ordem do ser, eu posso atualizar coisas que não estão escritas na forma entitativa da barata. Eu posso entender a verdade, eu posso ouvir, fruir uma sonata, eu posso praticar um ato de caridade, etc, etc. Então, segundo Santo Tomás, de acordo com essa gradação de entes, que vai desde a matéria-prima até o ato puro, que é Deus, as coisas vão sendo mais ou menos amadas de acordo com o seu grau de ser. Alguém que, por exemplo, isso pode parecer um pouco abstrato, mas vamos materializar. Tem uns quadros ali na parede, ali atrás. Né? Vamos supor que fosse ali um Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa ali atrás. E de repente a livraria do Carlinhos começa a pegar fogo. Todos vão sair correndo. Sobrou um sujeito, tem uma criancinha ali atrás, que a mãe esqueceu. Aí alguém poderia ter o seguinte dilema: eu vou salvar a criança ou o quadro? Né? O que vale mais? Né? De Santo Tomás não tinha a menor dúvida. A criança tem muito mais ser do que o quadro, que aliás o quadro é um reflexo de uma ação humana. Né? O quadro, nesta ordem do ser, vale menos.
e, portanto, deve ser preterido em relação àquilo que vale mais. Nas ações humanas, né, moralmente falando, segundo Santo Tomás, e no amor está implicado isso, a nossa escolha deve ser sempre movida, ela será tanto melhor dizendo, quanto mais for movida pela excelência dos entes, em cada circunstância. Né? Eu dei um exemplo aqui muito palpável. Né? Se eu escolher o quadro em detrimento da criança, na verdade, a minha inteligência, no mínimo, seja por um influxo de paixões, ou seja porque ela mesma está com tantos conceitos equivocados que não consegue perceber essa gradação da realidade, vai escolher mal. Vai tomar por amável, por mais amável, algo de dignidade ontológica inferior. Então, em todo o amor humano, de acordo com Santo Tomás de Aquino, e o Juan Cruz Cruz explica isto bem nesse livro, está implicada essa percepção da realidade. Não pode haver amor onde não há verdade. E só pode haver verdade onde há inteligência. Os animais irracionais, embora sejam, eles compartilham conosco essa realidade, eles são. Né? Tudo que há é ente. Eu, o gato lá de casa chamado Boécio, este copo, etc., tudo compartilha, toma uma parte específica nessa ordem de coisas que são. Mas cada um de um modo específico. E o amor, neste sentido, ele tem que ser, para ser realmente efetivo, balizado por aquilo que mais vale. Uma das tragédias da sociedade contemporânea, sem dúvida alguma, é que ela se fechou a essa percepção das coisas mais elementares. Então vemos mães jogando seus filhos do quinto andar, assassinando as crianças, porque vão dar trabalho, ou porque já não conseguem ter uma perspectiva de relacionamento duradouro, porque o hedonismo nos leva, vamos dizer assim, a essa urgência. O hedonismo é uma espécie de urgência psicológica. Eu preciso ter prazer aqui e agora. O prazer não é o efeito conseguinte de uma ação boa, é uma urgência. E quem age premido por urgências em geral, ou pelo menos em boa parte das suas ações, tende a agir mal. Então, como vendo juízes, por exemplo, proclamando sentenças absolutamente abstrusas, porque alguns não têm sequer a formação mínima do próprio direito natural. Não estudaram direito, estudaram algum direito positivo, mas muito rastaquero. Está meu amigo Vitor ali, que é um grande jurista, que eu digo, e que conhece os princípios do direito natural. Um jurista, em tese, tem que ser alguém que conheça a ordem do ser minimamente, porque é sobre ela que a ordem jurídica atuará. Então, recapitulando tudo isso, eu posso dizer muito bem que o amor requer também uma maturidade. Não é possível amar infanto-juvenilmente, vamos dizer assim. Já que o amor, esse êxodo que eu faço com a minha inteligência e com a minha vontade na direção do amado, mas como para fazê-lo bem eu preciso ter hábitos bons, virtuosos, será necessário que eu adquira um mínimo de maturidade para realmente poder ter um amor efetivo, real, pelas coisas e pessoas.